Olá, bom dia! Tudo bem com você? Meu nome é Semiramis, eu sou taróloga e professora de tarô e hoje nós vamos conversar sobre o tarô de Marcélia. E antes, de eu continuar aqui esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, para que eu saiba que você passou por aqui, certo? E também para que você possa continuar acompanhando os meus vídeos, se você gosta bastante de tarô. Bom, eu resolvi fazer uma sequência de vídeos sobre o tarô de Marcélia, porque eu percebi que muita gente aqui gosta desse tarô e relata uma dificuldade muito grande de interpretá-lo. De fato, né, no meu curso, eu incentivo aos meus alunos a adquirirem o tarô de Waite Smith, que é esse aqui, né? Tá? Que é esse aqui, que ele é bem conhecido também, que ele vem com cenas, porque o tarô de Marcélia, ele requer um outro tipo de interpretação, tá? Eu costumo ensinar o tarô de Marcélia num segundo momento, num segundo módulo, né? Que eu ainda não disponibilizei gravado, mas quem sabe eu disponibilizo, tá? Justamente porque eu acredito que o aluno precisa estar um pouquinho mais treinado nessa interpretação subjetiva, tá? Mas se você já tem uma noção de tarô, se você já está estudando há algum tempo, bem provável que para você esses meus vídeos, essa sequência de vídeos vai fazer mais sentido e vai te facilitar bastante nas suas leituras. Se você está começando, né, a leitura de tarô, assista essa sequência de vídeos como um complemento, né, dos seus estudos, para que você também perceba que existem muitas formas de se interpretar as cartas e o como é importante, é aquilo que eu sempre digo, né? Como é importante você considerar o tarô que você está lendo para você definir como que você vai fazer essa leitura, tá certo? Então vamos lá então falar do tarô de Marcélia. Muita gente gosta desse tarô, mas acaba travando na leitura, justamente porque vai buscar nele, vai olhar para ele do mesmo jeito que alguém olharia para o tarô de Waite Smith. Isso é um grande erro, tá? Por quê? Porque o tarô de Waite e o tarô de Marcélia são bem diferentes na sua estrutura. Vamos dar uma olhadinha sobre isso? Bom, avalie aqui comigo essa carta do louco, né, do tarô de Waite Smith, né? Vejam que ela é uma carta bem dramática, né? No sentido de que existe toda uma construção simbólica, né? Para essa carta também trazer para a gente um sentimento, uma emoção, né? O personagem, ele tem uma afeição, né? O cenário, ele é bem caprichado. A gente tem ali, ó, no fundo, o amarelo, uma montanha com gelo, né? Uma montanha irregular. Tem todo um desenho trabalhado do penhasco, né? A roupa dele é bem detalhada. Existe todo um enfeite na cabeça, o detalhe do sol, né, em branco. Então vejo sim que o desenho, além de trazer, né, o emblema, o arquétipo do louco, traz todo um drama que acaba que facilita a gente até mesmo de criar uma história, imaginar o que esse personagem viveu para chegar ali, estar totalmente tranquilo, né? Ou assim, distraído e tudo mais. Olha só, a gente consegue trazer muitas qualidades para esse personagem. Ah, ele está distraído, ele está relaxado, ele está disperso, porque existe toda uma linguagem corporal, como eu disse, facial, que colabora para essa interpretação. E aí, se você já viu essa carta, você pega o tarô de Marcélia, que é desse jeito aqui, ó. Veja bem. A gente tem aqui também, né, o louco, mas olha como o desenho é totalmente diferente. No Marcélia nós temos muito menos cores, né? Aqui mesmo a gente tem o vermelho, o amarelo, o azul, o cor da pele, tá? Um branco no fundo.
Mas veja que o cenário é muito mais simples. O desenho, em tese, é muito mais simples, né? É uma coisa que remete a um carimbo. É como se chegasse assim, pá, né? Desse uma carimbada na gente. Mas por quê? Porque o tarô de Marselha, a proposta de interpretação é outra. É uma proposta estrutural. Ele não vai te trazer esse drama, né? Essa emoção que o tarô do Waite traz. Para você interpretar, você vai precisar entender a estrutura dele, tá certo? E quando a gente chega nos arcanos menores, isso é pior ainda, porque veja bem, olha só esse 2 de espadas, né? Esse 2 de espadas. O que te remete? O que te traz, né? Olha esse 2 de paus, né? Mais difícil ainda, né? E aí, olha um exemplo, né, bem clássico para a gente poder trazer aqui, o 4 de copas. Olha o 4 de copas do Waite Smith, aquilo que eu falei do dramático, né? Nós temos um personagem sentado, né, encostado numa árvore, ele está de braços cruzados, ele está de pernas cruzadas, ele tem aqui uma feição cabisbaixa, né? Já passa uma emoção de uma pessoa que descontente, pensativa, triste, talvez. Olha, eu posso contar muitas coisas sobre esse personagem, dependendo da minha criatividade, né? Tem uma taça sendo entregue para ele e ele ignorando essa taça. As outras 3 taças estão aos pés dele. Tem um cenário, né, da árvore, da grama. Então, olha só quantas informações isso aqui me traz, porque mesmo que eu não sei, né, mesmo que eu não entenda tarô, eu consigo olhar para esse rapaz e perceber que ele alegre, saltitante, ele não tá, né? Ele tá assim, mais cabisbaixo, mais triste, reflexivo, talvez, né? Então, o Waite traz esses elementos. Aí a gente pega o Marselha, ó o 4 de copas do Marselha. Simplesmente 4 taças. E aí? Como que a gente vai interpretar isso? Certo? Vamos lá. Então, como que a gente interpreta? Primeiro, é entendendo que no tarô de Marselha, tá? A gente não vai ter esse drama do tarô do Waite, né? No sentido de colocar, né, todo esse emocional na interpretação, tá? É uma interpretação mais estrutural. Primeiro ponto, enquanto Marselha traz pra gente níveis de profundidade, vê que a gente tem o louco na frente, né? Na verdade, o cachorrinho tá em primeiro plano. Depois vem o louco atrás dele, né? O personagem atrás dele, o tolo atrás dele. E ainda a gente tem um fundo da montanha. Então, o tarô de Waite, ele vai trazendo profundidade, certo? Você vai olhando as camadas, né? Da frente para o fundo. Esse é o primeiro ponto. O tarô de Marselha, ele não tem isso marcado. O que ele vai te trazer é a nível vertical, tá? Então, primeira coisa, a gente vai olhar para o tarô de Marselha, a gente tem que entender o chão, o meio e o topo, tá? O que tá em cima, o que tá no meio e o que tá embaixo. Primeiro ponto. Outro ponto importante que vocês já devem ter percebido, sim, são as cores, certo? Então, a gente precisa entender o significado dessas cores. Felizmente, o Marselha não usa, né, todas as cores da aquarela, né? É basicamente o vermelho, o azul, o amarelo, o branco, o preto, cor da pele. Então, a gente precisa sim entender, tá, a simbologia das cores para que a gente possa entender essa cor colocada no personagem, né? Então,
Onde no corpo dele tem mais vermelho? Onde no corpo dele tem mais azul? Onde que o amarelo está destacado? Porque isso vai mostrar mais atividade de acordo com a simbologia dessa cor, né? E a parte do corpo também. Então, a cor aqui é muito importante, tá? Principalmente nos arcanos maiores. Agora, com relação aos arcanos menores, a gente vai precisar entender, primeiro, claro, de número, né? De número, ou seja, a simbologia do 1 até o 10. Então, você vai ter que entender de numerologia. Ah, Semi, uma numerologia avançada? Não, uma numerologia básica, né? Qual é o significado do 1 até o 10? E a progressão que esses números representam, né? Então, o que representa do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4? A gente precisa entender essa evolução dos números, essa progressão, esse movimento, né, dos números, porque esses números representam um movimento, né, do 1 até o 10. Também é um ciclo. Né? Os arcanos maiores são um ciclo, mas os menores também são um ciclo, tá? E, além disso, você vai precisar entender dos elementos, dos naipes, né? O que representa o naipe de copas? O que representa o naipe de espadas? O que representa o naipe de ouros? O que representa o naipe de paus? E essa dinâmica dos elementos. Então, copas é o elemento água, espadas é o elemento ar, ouros é o elemento terra e paus é o elemento fogo. E você vai precisar, sim, entender a dinâmica desses elementos, para que você entenda o que? A progressão desses elementos, juntando com o número, porque a gente vai precisar entender a estrutura. Olha, veja bem, estrutura do número com o naipe, né? Com o elemento, tá certo? Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre como você pode, então, ligar a estrutura do número com o naipe, certo? Para, então, interpretar os arcanos menores sem precisar se preocupar em decorar, mas entendendo essa progressão, tá certo? Então, veja que no tarô de Marsella, a gente vai precisar aí entender melhor dessas estruturas simbólicas para poder fazer essa interpretação, ok? Então, eu te espero, então, na próxima mini aula, certo? E se você quer aprender tarô, se você não sabe nada, tá no zero, e quer aprender tarô em até 45 dias, num método objetivo, direto ao ponto, super didático, eu te convido a conhecer meu curso Tarô Espiral, Aprenda a se conectar sem decorar. Isso mesmo, é um curso desenvolvido por mim, com a minha metodologia, que traz de uma forma objetiva, direta e sim, com muita qualidade, com muito conteúdo, todos os aspectos do tarô que você precisa considerar para começar a jogar. Eu ensino tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores. E num precinho, ó, muito acessível que você pode, inclusive, parcelar, tá? E mesmo sendo um curso online, você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, em que você pode ter contato diretamente comigo para tirar as suas dúvidas, ok? Então, olha aqui nos comentários que tem fixado aqui o link do vídeo, o link do curso, e eu te espero lá, tá? Até a próxima!